Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Armada Academy Podcast, que tem o apoio da locadora Armada Rental. E agora no capítulo de hoje a gente está aqui com Ivanir Pereira, diretor de fotografia e com uma trajetória bem legal. Prazer ter você aqui, Ivanir. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Amigo já de um tempo também. Longa data, né? É. Longa data, alguns anos a gente já se conhece, trabalhou algumas vezes juntos. É verdade. Vamos lá. Tem muita história para contar, né? Rapaz, eu não sou muito bom em contar causos, né? Mas pelo menos uma breve. Essa neve aí na cabecinha aí já dá para dizer que tem muitos Platinado, meu causos. jovem, platinado. É moderno. Hoje em dia tá moderno. É um platinado natural, mas é um platinado. Tamo aí. Legal. Mas, cara, conta pra gente como é que foi essa trajetória, como que tudo começou para você se inserir nesse nosso mundo cinematográfico. Vamos lá. Isso começou quando eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos, né? Tem um amigo meu que hoje ele é afastado da área, trabalha em outra coisa, né? Ele era eletricista predial e volta e meia eu fazia alguns bicos com ele, né? Só para aprender e passar o tempo também. Aí teve um dia que ele falou assim, cansei de trabalhar com elétrica predial, vou procurar alguma coisa diferente. E por coincidência tinha um anúncio de jornal da Estúdios Audição. Daí depois foi Film Center, hoje em dia ela não existe mais. Aí ele foi, né, atrás dessa vaga na Audição, conseguiu um emprego lá e com o tempo ele foi me relatando como era o cotidiano dele, como é que era o dia a dia, o que ele fazia, o que ele aprendia, aonde ele ia, para onde ele não ia. Isso começou a me despertar um certo interesse, né? Que você ser um CLT é bom, sim, claro, mas a rotina era uma coisa assim que nunca me agradou muito. Uhum. E nessa época, antes de eu mudar para TV e cinema, eu trabalhava numa gráfica, né? Isso em 1993, 94. Daí em 94, esse meu amigo já estava trabalhando na área e falou assim, surgiu uma vaga aqui na Audição, você quer experimentar? Não tinha muito a perder, né? Morava com meus pais, bem tranquilo, não tinha boleto para pagar. Falei, vamos experimentar, né? Abandonei lá meus 3, 4 anos que eu tinha de carteira assinada, bonitinho. Falei assim, vim me apresentar aí para experimentar como é esse novo trabalho. Uhum. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar no setor de equipamento, né? Eu cuidava do equipamento, manutenção. Chegava a equipe lá, eu quero um Fresnel, eu quero uma Prolunga, eu quero um tripé de câmera. E eu fazia essa relação, né? Despachava esse equipamento para eles. Aí com o tempo eu comecei a fazer a manutenção de alguns, né? Que era tudo muito simples. E eu falei, interessante isso daqui, né? Aí, com o passar do tempo, né, de alguns meses, eu já estava trabalhando junto com a equipe de set. Eu estava lá de ajudante geral. Preciso varrer o estúdio. Vamos lá. Preciso levantar o cenário. Vamos lá. Aí, com o passar do tempo, né, você vai tendo um certo caminho que você tem mais afinidade. E eu comecei mais para o caminho da luz. Né? Já também tinha todo o entendimento de elétrica. Exatamente, né? Já conhecia da elétrica, já sabia dimensionar quantidade que uma carga, por exemplo, 10 refletores, 10 Fresnel mil vai consumir quanto? Já sabia dimensionar isso, já sabia mexer em quadro de luz, gerador. Isso facilitou muito para mim, né? Aí, com o passar do tempo, né, eu fui me aprofundando cada vez mais na elétrica, né? Conhecendo os tipos de equipamentos, como usar, como não usar, o que ele pode oferecer para você de recurso. Né? Isso foi uma coisa bacana. E, claro, passei pelo setor de câmera também, mas realmente o meu olhar, né, e minha veia estava ali mais na parte de luz, que é uma coisa que me encanta desde sempre. Né? Até hoje é o que eu mais gosto de fazer, lidar com luz. Que legal. E daí você foi lá, com quantos anos mais ou menos você tinha isso? Eu tinha de 18 para 19 anos que eu comecei na área. Novinho. Por isso que eu digo assim, nessa época eu era feliz, né? Eu não tinha boleto para pagar, então. Mas depois disso, claro, né? De 18 para 19 anos eu comecei a minha trajetória nessa produtora, na Film Center, na Audição, Estúdios Audição. Depois virou Film Center. Aí com o tempo ela encerrou as atividades, daí cada um dos sócios foi para um lado, né? Posso citar nomes? Rod Camargo, né? Rod Camargo e Reinaldo Camargo, né? Que eram donos da Film Center, depois Audição, Film Center, depois cada um seguiu o seu caminho, né?
O Rod teve a Cronos por um tempo, o Reinaldo Camargo voltou para a área dele, que era locução para o setor imobiliário. Hoje em dia ele já é falecido, né, o Reinaldo Camargo. O Rod Camargo ainda continua na área. Né? Mas quem é de Curitiba conhece. Opa, já ouviu falar. Com certeza. Eu não cheguei a conhecer, mas falar. Todo mundo fala. Quando você começa a conversar com a galera que é meio nevadinha assim também, um charme. Também fala bastante da Film Center. Sim. Mas então, ali você teve o primeiro contato com o audiovisual. Exatamente. Mas você comentou comigo que teve alguém, que é um nome bem importante, que trouxe você também para a área do cinema. Sim. Que eu conheci, inclusive, lá na Film Center, né? Heloísa Passos. Grande Elo Passos. Hoje a última vez que eu vi um post dela, ela estava Índia, talvez, filmando. Uhum. Ela está pelo mundo, né? Ela é uma cidadã no mundo. Hoje em dia, eu acho que ela reside em São Paulo, se eu não me engano, ela reside em São Paulo, mas ela está filmando Las Vegas, Nova York, Itália, ela filma. Mas ela foi uma das pessoas que me chamou a atenção. Falou, pô, você tem talento para ser mais do que você é aqui na produtora preso, né? Eu falei, interessante isso, né? Vou experimentar esse mundo, né? Então, fui lá na Film Center, né? Inquieto sempre. Falei assim, olha, quero pedir minhas contas e vou trabalhar de freelance. Quero ver se dá certo. Veja qual é. Então vamos, né? Então estamos aí até hoje, desde 2003, se eu não me engano, que eu já estou de freelance. Já estamos em 2024, então faz um certo tempo que eu estou de freelance e estou aí, estou feliz da vida. Não largo essa vida mais por nada. Legal. Não, e uma baita influência. Pô, Elo Passos, eu acho que das mesas da ABC, né, da Associação Brasileira de Cinematografia, foi assim uma das melhores que eu já vi até hoje, né? Não, dos grandes nomes, né? Ela tá no top. E eu acompanhei também a estreia lá no FIDE, que foi também o documentário dela sobre a mãe dela. Exato. É lindo, assim. Acho que a linguagem que ela traz, ela como diretora também, a linguagem que ela traz é fenomenal. Sim, ela é fantástica. Ganhou prêmio mundo afora, vários prêmios mundo afora, né? Total. E você então iniciou como freelance, mas você iniciou já como chefe de elétrica? Já como chefe de elétrica, exatamente. Eu já tinha uma equipe, né, para comandar ali. E era sempre o braço direito, né, do fotógrafo, dos vários, né, que eu já trabalhei. Sempre era o braço direito deles. Né? Eu tem um trabalho, uma publicidade, por exemplo, para governo, uma publicidade privada. Eles me delegavam, passavam um roteiro assim assado, você monta a tua equipe. Eu falei, ok, vamos lá. E eu sempre era o braço direito, daí para frente só fluiu, né? Só andou. Uhum. Isso foi muito legal, né? Essa liberdade que eu sempre tive, né? Com os fotógrafos. Mais com publicidade? Publicidade bastante. Né? Você iniciou com publicidade ou você já chegou de cara com conteúdo? Assim? Não, já iniciei na publicidade. Uhum. Aí depois de 2004, 2005, daí começou alguma coisa de conteúdo. Um filme, Alziro Barbosa, a própria Elo Passos, já fiz alguns documentários com elas, curta-metragem, né? E foi vindo e até hoje. Nomezinho, nenhum nome de peso, né? Não. Elo Passos, Alziro Barbosa. Daí tem João Castelo Branco. O grande João que participou aqui com a gente. Exatamente, também. Tem Joel Lopes, já mais publicitário. Joel Lopes, Sérgio Leone, Lito Mendes. É difícil lembrar Sérgio de Leone. Todos. Sérgio Leone, Lito Mendes. Caramba. Tem vários, né? Lembrar de todos assim até seria... Só grandes nomes. Só grandes nomes. Você falou que o Kodato também... Lúcio Kodato eu tive uma passagem muito rápida. Acho que eu fiz 1 ou 2 trabalhos com ele só. Foi muito rápido com o Kodato. Mas Lito Mendes filmei muito, João Lopes muito, Sérgio Leone também, Alziro Barbosa, Elo Passos, né? João Castelo Branco. E tem vários, né? Tem os de Curitiba também, Felipe Meneghel, Vini Genaro, vários de Curitiba. Russo Loyola. Quem mais? Cara, é difícil citar todos, né? A gente vai ficar um tempo aqui. Então, mas eu consegui participar em alguns sets. Sim. Até o último. O último não. Os últimos 2. Acho que você fez o Dr. Monstro. Dr. Monstro, com o Meneghel. E fez o Relicário também, com o João Castelo Branco. Esses dois eu tive a oportunidade de estar no set com vocês lá também. Bons, muito bons. Foi bem bacana. Uma diariazinha. Intensas. Intensas. Tudo cronometrado, né? É verdade. A gente não podia ter um erro. Não podia ter um erro, porque senão... era um grande atraso no final e um grande prejuízo também, né? Inclusive para o filme em si, era um grande prejuízo. Então, a gente trouxe aqui toda essa trajetória e você falou, paramos ali na parte de elétrica, né? Do chefe de elétrica. Mas às vezes a galera tá ali em casa,
A gente falou muito aqui nos outros episódios sobre o setor de elétrica, o setor de câmera e tal, todos os setores, mas a gente não se aprofundou na parte do setor de elétrica e principalmente no chefe. E você não ficou só ali, né? Você foi um pouco além. Você foi... se tornou gaffer antes de fotógrafo ainda. Sim. E seria legal para o pessoal em casa entender, primeiro, o que é o chefe de elétrica, o que ele faz, as responsabilidades dele dentro do set, né? Porque você também acaba gerindo uma equipe. E qual que é a diferença que permeia entre ele e um gaffer? Que muitas vezes a galera confunde os dois, né? Sim. Chefe de elétrica, né? É um dos setores mais importantes, né? Mais importante não, porque todo setor é importante, claro. Mas ali a gente tem muito risco de acidente, né? Principalmente com eletricidade, que a gente é uma coisa que não vê. Por exemplo, o chefe de elétrica, além de saber dimensionar toda a carga que a gente vai usar num filme, num set, a gente gere o risco de cada profissional, né? Cada pessoa da equipe que está contigo ali, tem uma pessoa só para fazer as ligações, tem uma pessoa para fazer a montagem de tripé e cabeça e tem uma pessoa só para fazer, por exemplo, bandeira, né? Isso também já está no setor da elétrica. Isso seria um chefe de elétrica, né? Comandar a montagem de tudo isso, desde o cabeamento que vem da caixa do gerador, de onde for, distribuição de energia, né? Para que nada corra de errado, né? Nada falhe e nenhum refletor chegue no meio e ele desligue porque desarmou a caixa de energia ou algo parecido. Essa é a função do chefe de elétrica. E também, né, o chefe de elétrica, muitas vezes, ele vai ajudar o gaffer ou o fotógrafo a dimensionar um refletor para um set, por exemplo. Né? Eu tenho uma sala, um escritório, eu tenho que filmar um escritório. Que tipo de refletor levar para esse escritório? Se tungstênio, se LED, se HMI, qual o tamanho, qual potência, em que situação ele vai ter que estar, ou numa girafa, ou num tripé, ou numa garra, ou numa coluna. Isso a gente ajuda muito, né, com o outro. O chefe de elétrica, sim, ele tem liberdade de falar para o fotógrafo. Nesse momento, nessa situação, esse refletor não vai funcionar tão bem. Você pode usar esse aqui para ter um resultado melhor. Isso já aconteceu várias vezes, da gente fazer troca, não toda a relação do fotógrafo, mas parcial dela, ou muitas vezes até acrescentar a luz. Né? E uma coisa que ajuda muito a gente é principalmente a visita de locação, né? Para entender o ambiente, para entender a direção de sol, para entender a estrutura física do ambiente e para saber o que poderia usar ali. Né? Você vai usar um rebatedor espelho, um prata, utilizando a luz do sol, economizando também na questão. Exato, principalmente otimizando, né? A gente gosta muito de otimizar. O que tem no ambiente, se a entrada de luz natural, se a luz artificial do próprio ambiente já resolveria, a gente apenas complementa, né? Há situações sim que você desliga tudo e começa do zero, mas isso é raro, né? O ideal se você já está na locação, porque você quer aproveitar o melhor dela. Então, você complementa o que já existe. Ganha Às tempo vezes, também. Exatamente. Às vezes você muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que atrapalha, normal, mas normalmente a gente chega e complementa. Por isso, né, tanto o chefe de elétrica como o gaffer tem essa liberdade de chegar para o fotógrafo e falar, esse refletor aqui não vai funcionar direito. Vai dar mais trabalho, vai usar muito tempo e não vai dar o resultado que você procura. Então, a gente tem essa liberdade de falar, em vez de usar um Fresnel de 1000, usa um par. Em vez de usar um par, usa um painel, usa um bastão. Ou até mesmo por uma questão orçamentária, né? Exatamente. Isso acontece muito com a gente. Com certeza. Porque o fotógrafo quer isso, aquilo, a gente, não cabe dentro do orçamento, aí a gente recorre ao chefe de elétrica, ao gaffer, para a gente poder discutir e falar, cara, troca uma ideia com ele, vamos ver se a gente consegue mexer nisso para trocar para refletores um pouco mais baratos, mas que vão ter a mesma entrega. Se não a mesma, algo similar, né? Com certeza. Teve várias situações que aconteceu isso, né? O fotógrafo, muitas vezes de fora, né, que está acostumado com uma outra realidade, não na nossa. A gente tem equipamento de ponta aqui, com certeza, mas às vezes acontece da gente não ter a quantidade que ele está acostumado a trabalhar. Né? Muitas vezes chega lá, eu quero 2 kits de Astera, 2,18. Não temos isso, mas a gente pode resolver com isso aqui. Pode ser? Aí ele vai e pensa, estuda e fala, pode ser. Então muitas vezes a gente tem esse meio campo, né? Entre a locadora e o fotógrafo para falar, isso aqui resolve bem, isso aqui dá certo, isso aqui vai funcionar. E a gente tem essa liberdade e tem que ter muitas vezes, né, chegar lá e impor,
não dá para fazer isso, não tenho isso. Como resolvo, né? Então, a locadora tem um par 56 e você quer um par 84, um par 64. Como é que a gente faz? Vamos resolver? Vamos. Então a gente tem a liberdade de fazer isso, de sugerir, né? E muitas vezes empurrar certas coisas que vão resolver, que às vezes ele não está acostumado, mas vai ter um resultado muito bom no final. Legal. A gente vê a importância. A gente vê muitas vezes, como locadora, uma galera chega pra gente, principalmente produtoras pequenas que estão começando, que já estão acostumados, que vieram daquele ritmo videomaker, né, de filmmaker, e que costumam pegar aquele monte de LEDzinho, ligar na tomada, montou e acabou. De repente, essa produtora começa a crescer, né? E essa produtora começa a pegar trabalhos maiores, clientes maiores. E daí ela chega aqui e fala, vocês podem ajudar a gente a montar uma lista, porque a gente está querendo fazer isso, está querendo fazer aquilo, a gente vai precisar iluminar tal área, não sei o que. A gente fala, a gente pode até dar uma ajuda, mas o correto é que agora vocês têm que ter uma equipe de elétrica, né? Na composição ali de vocês. E isso é bem legal porque até para quem está assistindo a gente agora, que está iniciando na carreira, que tem uma produtora, que a gente não precisa limitar a nossa produção ao nosso conhecimento. Não. A gente contrata um profissional que já tem um conhecimento que lida com isso no dia a dia. Sim, então, uma produção maior, eu vou trazer um gaffer, uma equipe de elétrica para dentro para poder auxiliar a gente nessa produção. Até mesmo para quem agora inscreveu em edital, né? Uma galera passou em edital e não tem tanta experiência de set, ou se tem, junta com alguns amigos e tal que está iniciando na carreira, é fundamental ter pelo menos um profissional com muita experiência nessa área dentro do set, porque como você falou, elétrica aí corre muito risco. Demais. Né? Muito demais. perigo. Você vai ligar direto ali numa caixa, num barramento de luz, né? Fez algo errado. Alguém pode se machucar e não é isso que a gente quer. A gente nunca quer. E com relação a equipes novas, né? O pessoal começando, videomaker, é bem isso. Eu tenho vários conhecidos, né, que são videomaker, né? Filmmaker, eles estão ali exatamente um balão, um LED, tranquilo. Pega uma produção maior e eles falam, opa, o que eu faço com tudo isso agora? Como que eu faço para trabalhar num set assim maior? O que eu preciso dimensionar, quantidade de luz, carga que eu vou usar? Isso acontece bastante. Volte e meia, né, eu estou recebendo ligações de alguns amigos também, né? Você pode me dar uma ajuda? Tem um set assim, assim, assado, né? Tenho que iluminar um barracão. O que eu poderia fazer com baixo custo, né? O que eu poderia fazer? Eu tenho um orçamento legal, né? O que daria para a gente fazer? Isso a gente auxilia bastante também. É uma troca, né? É uma troca de informações. Você me ensina o que você sabe e eu passo o conhecimento que eu tenho para vocês também. A gente sempre faz uma troca muito legal. Isso é bacana. Mas isso tem acontecido muito, com muita frequência, né? Que está aumentando a quantidade de equipes, de pessoas, de profissionais da área. Isso é bacana, essa troca. Eu acho que se tornou mais acessível também, com alguns equipamentos. Total. Né? Acabou barateando bastante. A galera está tendo um acesso a fazer algumas produções autorais também. Então, isso é bem legal. Exatamente. Mas, então, a gente está aqui... chave de elétrica. Vamos agora para o gaffer. Vamos para o gaffer. O gaffer, aí já é um passo mais alto, né? O gaffer, a função do gaffer, ou a posição do gaffer, né? A gente tem um fotógrafo na hierarquia, né? Vem abaixo do diretor, e a gente está um passinho atrás do fotógrafo. Porque a gente já tem um conhecimento assim tão grande, muitas vezes, que a gente vai entender da elétrica, dimensionamento de tudo, de cada função, de cada refletor, o que cada refletor pode dar para você no set, né? E a gente sabe também, por exemplo, a gente vai fazer um filme de drama, né? Que tipo de luz usar num filme para drama? A gente já sabe, né? Uma luz assim, um pouco mais pesada, mais contrastada, sombras mais duras. Um filme de humor, por exemplo, já é uma coisa mais clarinha, né? Mais clean. Isso a gente já vai sabendo com o tempo, né? A gente vai aprendendo com um passo a passo. E o fotógrafo, muitas vezes, a gente discute tanto desenho de luz, quantidade de luz,
né, principalmente, né, e como usar, e em cada momento a gente usar a luz. Né, muitas vezes o fotógrafo chega para a gente, eu quero um contraluz rasgado ou 2 pontos acima do que eu vou fotometrar o rosto da pessoa. A gente já faz isso. A gente muitas vezes já deixa fotometrado para o fotógrafo, né? E principalmente a gente tem que otimizar o tempo do fotógrafo, né? A gente tem que dar o máximo de tempo para ele, para ou desenhar a luz, ou ajustar a luz, ou fazer o que ele precisa. Uma conversa com o diretor, né? Para poder entender as próximas cenas, o que o diretor está querendo. Muitas vezes o fotógrafo está com o diretor discutindo a cena, e como eu já discuti antes com o diretor de fotografia o que ele precisa, eu já estou fazendo todo esse setup. Para chegar na hora que a câmera estiver aberta, o diretor está ensaiando, por exemplo, antes de rodar, o fotógrafo está livre para ele discutir cena e fazer pequenos ajustes. Essa é a minha função de gaffer, né? De deixar o mais pronto para ele, deixar em 99% para ele perder o mínimo de tempo possível afinando a luz. Legal, mas para ter tudo isso, para você poder afinar a luz do jeito que o diretor quer, você tem que ter um bom entendimento também ali da parte narrativa, né? Da iluminação narrativa que você está trazendo para aquela cena. Porque não é somente ligar o refletor e acabou. Não. Né? Você tem essa participação na pré-produção, leitura de roteiro, tem uma decupagem do gaffer também. Você entende mais ou menos o que é cada cena, ou isso é uma discussão mais íntima direto com o diretor de foto, entendendo qual é a percepção somente dele, você traduz isso para a luz. A gente passa pelo processo todo, né? Desde a pré-produção. Eu gosto muito sempre de acompanhar desde o início, desde a pré-produção, escolha de figurino para saber, né, que palheta que vai usar, leitura de roteiro principalmente, para entender como o diretor está interpretando o roteiro, né? E a partir disso, sento com o fotógrafo, daí a gente começa a discutir nuance de luz, desenho de luz, né? Onde posicionar, que essas informações para a gente, desde da pré-produção até a escolha simplesmente escolha de figurino, escolha de lente até muitas vezes, eu não participo, mas gosto de saber, né, que tipo de lente, principalmente para saber o look do filme e o resultado final. Isso é uma coisa muito legal, que eu sempre prezo por ter, né, essas informações. Aí, depois da leitura de roteiro, principalmente, eu sento com o fotógrafo e falo assim, vamos conversar a gente agora. Nessa situação, por exemplo, uma cena de quarto, né, uma cena de quarto bem tradicional, o que a gente usaria? Na cena noturna, uma fonte de fora, 2 abajur, uma luz de teto, se precisar. Né? Daí a gente vai falando, o que eu usaria aqui, o que eu usaria ali, o que eu usaria para a entrada de luz, se eu tenho que negativar alguma coisa ou não. Essas informações eu tenho depois da leitura do roteiro com o fotógrafo. Aí, a partir disso, a gente começa a fazer o desenho de luz. E para entender que tipo de equipamento a gente vai usar nesse setup, por exemplo. Isso é uma das situações. O que a gente usaria numa externa, por exemplo? A gente usa butterfly ou usa a luz contínua? Né? Ou usa luz HMI, pode usar Maxi Brut. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar em situações diferentes. Até um tempo atrás, a gente estava usando rebatedor rígido em estúdio, né? As pessoas falaram, faz sentido usar? Faz sentido usar, né? Faz sentido usar butterfly dentro do estúdio? Faz, né? Conforme a necessidade do filme, né, e o entendimento do fotógrafo, a gente usa, né? A gente já fez rebatedores em N situações, né? Uma vez eu tive uma situação até curiosa, né? A gente estava numa correria, a fotógrafa me pediu, preciso uma base branca aqui para rebater. E eu não tinha nada em volta, né? Não tinha isopor, não tinha um rebatedor disco, não tinha nada. Aí eu olhei para o lado, tinha um pranchão branco. Eu falei assim, isso aqui resolve? Resolveu. A gente resolveu uma situação, né, numa correria, simplesmente com um pranchão, que é uma base branca. Resolveu a cena, ficou bom. E é isso, né? Às vezes a gente, de um simples improviso, né, que a gente tem que pegar ali na hora, a gente tem que resolver uma situação, uma cena. Enfim, a gente tem que facilitar a vida do fotógrafo, trocando em miúdos, vamos falar assim. O Patrick na entrevista anterior ali ressaltou bastante essa questão de que nós ali na nossa função dentro do set, na equipe técnica está ali para
solucionar problemas. Sim. Seja um problema de movimento, seja um problema de luz, seja um problema de narrativa, seja um problema de equipamento, um problema técnico. Então, você tem que ter conhecimento de como consertar, você tem que ter conhecimento de como resolver, você tem que ter o conhecimento de como iluminar. Exatamente. Né? Então, tem até um caso interessante que acho que você nem sabe, mas eu conversei com uma galera e sobre um trabalho teu que você foi como diretor de foto, né? Daqui a pouco a gente entra no próximo capítulo. Uau. No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é interessante só para ressaltar isso que você estava falando. Essa solucionador de problema, né? Sim. Aí eu perguntei sobre a escolha do fotógrafo para o manual da literatura brasileira. Manual de sobrevivência da literatura brasileira. Que, cara, muito curioso que vocês fizeram tudo com cenário virtual em tempo real com chroma key. Exatamente. Cara, um baita desafio. Mas vamos deixar a galera com gostinho de quero mais, que a gente vai para o próximo episódio. Então a gente encerra aqui esse primeiro episódio com o Ivanir, mas fica ligado no próximo episódio. A gente vai agora abordar mais esses trabalhos como lighting gaffer e principalmente como fotógrafo. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.